Muito bem, vamos então iniciar o nosso encontro, nosso estudo de hoje. Então, nesse encontro que foi solicitado, nós vamos conversar sobre algumas questões que vocês formularam a respeito da última série de estudos, né, sobre a Constituição Oculta, e algumas perguntas aí também sobre temas mais gerais do ensinamento, tá? Então, eu quero que esse espaço seja um espaço de interação. Então, se em algum momento durante a minha resposta a uma das perguntas vocês quiserem adicionar alguma questão, pedir algum esclarecimento ou expandir alguma parte daquele tema, por favor, só interagir, tá? Então a gente começa aqui com uma questão. Essas primeiras questões, na verdade, elas não têm uma relação direta com o tema do estudo da Constituição Oculta. Mas são questões que estão ligadas com uma visão maior, né, no qual se insere a Constituição Oculta, porque essas questões tratam da Constituição Oculta da nossa cadeia planetária, do nosso planeta. E como algumas perguntas lá depois vão também tocar nesse tema, tentando relacionar isso com os planos, os lokas, os talas, é interessante a gente até começar falando, na verdade, desse tema, porque vai ficar bem mais fácil de perceber a resposta que vai ser dada para as perguntas lá depois. Então a primeira pergunta diz assim: em cada globo se desenvolve 7 raças raízes? Sim. Em cada globo se desenvolve 7 raças raízes. O esquema de uma cadeia planetária é o seguinte: a gente vai montar esse esquema aqui com base lá naquela nossa conversa na Constituição, né? Lembram que eu dei uma tarefinha de casa lá e falei para vocês, tentem relacionar esses subplanos pracríticos com os globos. Então, a gente vai tratar, né, para visualizar a cadeia planetária, dos 4 subplanos inferiores. Porque os 3 subplanos superiores, eles estão ligados, eles são correspondentes aos 3 planos superiores em cada uma das escalas. Uma confusão muito grande que acontece quando a gente fala, né, desses planos é que o estudante ele não consegue acompanhar mentalmente pelo menos 3 linhas em que o desenvolvimento acontece paralelamente. Quando a gente fala dos planos, vocês têm que entender que, primeiro de tudo, a gente pode resumir, a gente pode sintetizar essa ideia de planos em planos de consciência. Certo? A gente tem que partir daí. Por que a gente tem que partir daí? Lembra quando a gente conversa lá sobre as proposições fundamentais? E a gente fala do espírito sendo inseparável da matéria? A gente fala de sujeito, na verdade, sendo inseparável de objeto? A gente fala de Atma, inseparável de Buddhi? A gente fala de consciência inseparável de substância? Todas esses pares duais, todos esses pares duais, eles todos representam a mesma coisa. E essa mesma coisa a gente pode traduzir como sendo os 2 polos vibratórios do um elemento. Garpa. Do um elemento. Ok? Então, assim, a gente precisa partir daí. Um elemento. A doutrina oculta postula, né, como base um elemento. Esse um elemento
esse um elemento ciclicamente se manifesta de forma ativa para nós, que é o que a gente chama de manifestação, né? Então esse um elemento, né, ele tem ciclos de atividade e ciclos de descanso, digamos assim, que na linguagem esotérica são chamados de pralayas, que são os ciclos de descanso, e manvantaras, os ciclos de atividade. Então, você precisa manter essa perspectiva, você precisa estar sempre lembrando dessa proposição fundamental para você não se perder no processo, entende? Porque se você esquecer disso, você vai... o ensinamento, ele vai funcionar como um fortalecedor da sua ilusão de separatividade. Se você desconectar o ensinamento, a instrução, especialmente sobre os planos de manifestação, sobre os aspectos desses planos de manifestação, dessa proposição fundamental, você vai se perder. Então, lembre-se sempre disso. Um elemento com dois polos, que a gente chama de espírito e matéria, a gente chama de consciência e substância, vida e substância, consciência e substância, enfim. Daí que o espírito, se a gente pensar, se a gente postular espírito separado de substância, de matéria, é claro, quando eu estou falando de matéria, eu não estou falando dessa matéria grosseira que é apenas a sombra diferenciada da matéria. Que a gente, matéria com I maiúsculo, digamos assim. Se você pensar em espírito separado de matéria, você tem o quê? Um estado negativo de completa passividade, um nada, um blank. Espírito separado de matéria é a negação fundamental. E tentar formular qualquer substância, qualquer nível da matéria separado do espírito é um vazio. É inércia, é uma coisa inerte, morta. Que cai daí numa outra forma de negar a vida, de negar aquilo. Percebe? Essas coisas, na verdade, são inseparáveis. Então, assim, aqui a gente está olhando espírito e matéria num nível muito, muito sutil, né? A gente está num nível muito fundamental, digamos assim. Um vai ser a base de todo o processo subjetivo, né? Desde a consciência universal, passando pela consciência, as consciências individualizadas, até o estado de consciência primitivo. Bem primitivo. Né? Consciência que para nós é até inconsciência. Do ponto em que nós estamos como seres humanos, se a gente olhar, metaforicamente falando, para essa consciência lá em cima, ela nos parece ser inconsciência. Se você refletir bem, você vai chegar nessa mesma conclusão. Se você tentar representar para a sua consciência humana, finita, limitada, o que é a consciência de um Dian Shohan, de um Dhyani Buda, um arcanjo, né, um arcanjo do nível solar, por exemplo, aquilo é tão vasto, tão vasto, tão vasto, tão vasto, tão vasto, que parece para você uma inconsciência. Você não tem como medir aquilo. É um negoção assim. Né? É um tudo, que é um nada. Se você tentar conceber para você qual é o nível de consciência do átomo, né? Nem estou falando do átomo da ciência, que não é um átomo, é uma molécula, né? Porque o átomo, a partícula que hoje nós chamamos de átomo, não deveria mais ser chamada de átomo, porque ela é divisível. E a palavra átomo deveria ser aplicada a anu, por declinação
Ani, que é a partícula indivisível. Ó, dei mais uma informação aí sobre o fogo, sobre Ani para vocês. Percebe? Anu, em sânscrito, né, é a palavra para átomo, né? Então, se você tentar formular para você a consciência dessa partícula infinitesimal física, ela também parece ser uma inconsciência para você. Porque a gente está aqui num ponto médio, né? Entre isso que para nós representam dois polos da consciência, né? Dois polos da consciência. Certo? Dois extremos da consciência. Então, se a gente olhar para o aspecto substância, a gente vai pensar da mesma maneira, verticalmente falando, né? Tem substância num polo extremamente refinado e, portanto, homogêneo, certo? Lá, a matéria no nível cósmico, né? Substância cósmica, a névoa ardente, ou a poeira cósmica, né? Que é o estado da substância lá na formação das nebulosas. Extremamente homogênea, né? Se você for olhar também para esse estado lá, né, dos átomos físicos, eles também nos parecem num estado de homogeneidade. Do nosso ponto de percepção, que experimentamos essa matéria diferenciada aqui relativa, né? Aquelas partículas básicas, elas nos parecem indiferenciadas também. É claro que elas são diferenciadas, mas percebe, está tão longe, né, por assim dizer, do nosso nível de experiência consciente, que tudo fica meio assim nebuloso pra gente, né? Tanto um polo quanto o outro da coisa. Compreende? Então, percebam que o estado da consciência corresponde ao estado da substância, e isso é inseparável, na verdade. É só por conta da nossa ilusão temporária, né, de estarmos identificados com um veículo físico limitado, com sentidos mal desenvolvidos, é que a gente vê diferença e distinção entre esse aspecto objetivo e subjetivo. Mas, na verdade, eles são inseparáveis, eles são só polos da mesma coisa, do um elemento, da uma vida. Ok? Então, essa é uma questão básica que a gente tem que ter. Se você pensar nisso, e você pensar, por exemplo, então, naqueles diagramas, né, dos planos e subplanos, se você refletir com cuidado, você vai perceber que eu preciso fazer um exercício transdimensional na minha imaginação para poder compreender aquele diagrama, essa representação bidimensional, né, porque ela é um desenho numa chapa plana, com linhas, né, ela é bidimensional, aquele desenho, não é uma representação direta de como as coisas são. É uma representação figurada e pedagógica, né, para os nossos sentidos físicos. Daí você vai entender que não tem um plano em cima do outro. Isso aí a gente fala repetidamente. Não imaginem como se fosse um plano em cima do outro. Não imaginem como fatias de um bolo. Porque é aí onde mesmo estudantes, e vou até dizer chelas, né, discípulos não iniciados, é onde eles caem. E aí eles podem formular teorias que em todos os pontos podem estar corretas, mas quando chega nessa questão, né, há uma distorção ali, ou uma limitação de compreensão, porque o mental não está flexível, né, o suficiente para realmente aprender o ensinamento. Que é o que faz com que muitos expositores do ensinamento oculto, expositores não iniciados, representem, por mais assim, sabe, extraordinariamente inteligentes e hábeis com a palavra e com os conceitos, eles não consigam transpor essa dificuldade, essa barreira, que é a da compartimentalização, a da fragmentação. Uma consciência fragmentada produz produz uma percepção da realidade fragmentada. Aí você vê que é preciso se desenvolver espiritualmente também.
Não é só uma questão de entender, é uma questão de cultivo interno. Por isso que eu falo, gente, não está separado o cultivo da virtude, da concentração e da sabedoria, não está separado. Você acha que só estudar vai lhe dar sabedoria? Não. Se você não tiver cultivo de virtude e de concentração, você só vai conseguir pegar os rudimentos mais grosseiros dessa sabedoria. Entende? Então vamos lá, vou tentar dar esse impulso aí para vocês. Imagina então essa cruz, né? Uma linha vertical e uma linha horizontal. Espírito e matéria, ou consciência e substância, são inseparáveis em todos os pontos de sua manifestação. Em todos os pontos. A cruz representa o estado manifesto. Representa o universo diferenciado. A cruz é um símbolo disso. A cruz dentro do círculo. O ponto que virou triângulo vira uma cruz. Pulando aqui algumas etapas entre uma coisinha e outra, mas pontuando aqui os grandes momentos de transformação, tá? Porque, é claro, entre o ponto e o triângulo tem linha, né? Então eu estou pulando essa etapa negativa desse processo, né? Então, consciência e substância, espírito e matéria são inseparáveis em todos os pontos de manifestação. Daí que os planos com os seus subplanos, eles devem ser imaginados muito mais como radiações, como emanações, do que como fatias de um bolo. Se você for pensar, por exemplo, vamos falar só do sistema solar, obviamente, né? Porque não adianta falar do além, porque do além, né? Nem os adeptos mais elevados conseguem, né, nesse atual momento, conseguem aprender todo o mistério cósmico. Vamos falar só do sistema solar. Se você representar para você lá o primeiro plano solar, tá? O plano mais elevado solar. Tente representá-lo assim como um círculo sem limite. Tá? Aí, dentro desse círculo muito vasto, você vai imaginar um círculo um pouco menor. Esse círculo um pouco menor, ele pode representar a cadeia planetária, ou o 7º nível da cadeia planetária. Aí você pode representar um círculo menor dentro desse círculo, que pode representar aí o 7º plano do nosso globo. Aí você pode representar aí um círculo ainda mais concêntrico. O 7º plano do reino humano nesse globo. Um círculo mais concêntrico. O 7º aspecto de um ser humano. Percebe? Lembra que eu sempre falo para vocês, o selo da sabedoria, ele é a síntese de toda a sabedoria. Ele é a síntese da sabedoria oculta. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, o ponto não é diferente do círculo, o círculo não é diferente do ponto. Esse daí é um mapa que você pode ampliá-lo do tamanho de qualquer esfera de experiência e pode reduzi-lo a qualquer ponto dessa esfera de experiência. O mais ínfimo átomo é representado por aquele selo, o mais extenso sistema solar ou galáctico é representado por aquele selo. Então, todos os 7º planos são emanações ou radiações daquele 7º plano. Todos os 6º planos e subplanos são radiações daquele 6º plano. E assim por diante. Então, ao invés de você pensar no plano pracrítico, com os seus subplanos lá embaixo, como uma fatia de um bolo aqui embaixo, você deve imaginá-lo muito mais como uma dimensão da uma substância que é setenária no seu processo de diferenciação. Trabalhem com essa imagem. Esse é um impulso aí. Depois vocês vão reestudar isso e eu quero que vocês levem isso para sua reflexão e tentem. Façam o trabalho mental de ir desenvolvendo pouco a pouco
a capacidade de representar para vocês o ensinamento dessa forma. Então, a gente tem lá a cadeia planetária, certo? Nos 4 subplanos inferiores do plano pracrítico. E aqui é uma coisa, esse é um ponto do ensinamento que alguns expositores por aí, né, alguns estudantes, eles não levam em consideração. O nosso globo D, ele não está no plano pracrítico solar. Ele está no plano objetivo pracrítico. Ele não é feito de substância solar de todo o primeiro plano do setenário solar. Ele é feito e se situa em consciência e em substância no primeiro subplano do plano físico do sistema solar. Esse é um ponto a ser considerado. Tá? Ou seja, ele é um círculozinho dentro de um círculo maior. Então nós temos ali, né, 7 globos. Talvez eu já vá responder um monte de perguntas que vem depois, e aí quando a gente topar lá com essas perguntas, a gente só, né, pula elas. Porque eu vou começar a explicar, então eu acho que eu vou tocar em vários assuntos. Então, a gente tem, né, uma cadeia planetária que é composta de 7 globos. A gente representa isso, de novo, figurativamente, através de um desenho, né? A gente desenha ali 4 esferas, né, situadas, né, nos espaços ali entre 4 linhas. Entre 5 linhas, né? Porque são 4 espaços representando os subplanos. Certo? Lembrem-se que os 3 planos superiores, eles são planos necessariamente arupa. Não forma, porque eles correspondem aos planos arupa. Em cada um dos outros, em cada uma das outras dimensões, né, da representação desses planos da natureza, certo? Então nós temos essa cadeia setenária. O ensinamento oculto postula que, assim como o ser humano tem 7 princípios, assim como o sistema solar tem 7 princípios, o nosso planeta, ele na verdade é uma composição de 7 globos. E esses globos estão dispostos, né, nesses 4 subplanos do plano pracrítico do sistema solar. Esse plano pracrítico seria o plano, entre aspas, objetivo, embora ele não seja completamente objetivo para nós, seres humanos, nesse momento. Então, a gente vai denominá-los como globo A, globo B, globo C, D, E, F e G. E aí, o globo A e o globo G, eles estão no mesmo plano. Embora, claro, eles estejam em condições, né, vou usar essa palavra de maneira bem livre, vibratórias, diferentes. Né? Por quê? Eles estão nesse plano que é chamado também de plano arquetípico. O 4º plano. Arquetípico. Mas aqui não é arquetípico no sentido platônico da palavra. Porque no sentido platônico, o plano arquetípico seria realmente os planos lá superiores. A palavra aqui arquetípico, ela está se referindo muito mais ao primeiro molde. O molde em cima do qual alguma coisa vai ser desenvolvida. Tá? Então o globo A está ali naquele plano arquetípico. O globo B está no que a gente pode chamar de plano intelectual ou psíquico. O globo C está no plano astral, que é um plano formativo. O globo D no plano físico. Lembrando que são subplanos do plano objetivo solar, do plano pracrítico solar. Ok. O globo E corresponde ali ao astral novamente, o globo F corresponde ao plano psíquico, o globo G ao plano arquetípico. Tá? Ok, então a gente tem esses 7 globos. A onda de vida passa, como eu já expliquei no estudo lá sobre o estado pós-morte, a onda de vida, as ondas de vida na verdade, elas passam 7 vezes por toda essa cadeia e entram lá no seu nirvana interplanetário.
No final de uma ronda, a onda de vida, composta pelas mônadas, né, dessa onda de vida, entra num descanso interplanetário, um nirvana interplanetário. A palavra Manvantara, ela quer dizer, literalmente, período entre dois manus. Não entre dois homens ou humanidades, mas entre dois manus. Por quê? Porque quando, no início de desses períodos de manifestação, existe um Dhyan Chohan, que na linguagem lá das alegorias hindus é chamado de Manu e de muitos outros termos, Rishi, Prajapati e por aí vai. Ele que se manifesta no início de um Manvantara e ele se manifesta no final de um Manvantara, um desses, né? E é considerado, então, o responsável por aquele desenvolvimento. Agora, a palavra Manvantara, ela pode se aplicar a vários tipos de períodos. A gente pode falar de Mahamanvantara, que é o período de manifestação do sistema solar. A gente pode falar de um Manvantara se referindo à cadeia planetária, com suas 7 rondas. A gente pode falar de um Manvantara se referindo a uma ronda. A gente pode falar de um Manvantara se referindo ao período dentro de um globo, que é composto por 7 eras, no caso da humanidade por 7 raças ou 7 etapas de desenvolvimento da espécie humana, percebe? Então a gente pode falar de Manvantara em muitos níveis. Até mesmo uma dessas eras pode ser chamada de um Manvantara. Então a gente pode aplicar esse termo de maneira bem flexível. A palavra pralaya, que quer dizer dissolução, né? Pralaya. Laya é o ponto zero, né? Dissolução. A palavra pralaya, ela também pode ser usada com muita flexibilidade, mas tecnicamente só acontece realmente um pralaya ao final de um período da cadeia planetária. Porque é quando realmente esses globos vão se dissolver e a substância deles, a matéria deles, vai voltar a um estado de indiferenciação. Laya. Tecnicamente, para Layas, pode ser usado nesse nível e no nível, né, do sistema solar, quando no final de um grande Manvantara solar, o sistema solar também se dissolve. Né? A gente pode falar de pralaya parcial, que é quando, no final de uma ronda, né, um ciclo de vida de um globo, ele tem um pralaya parcial. Ele não se dissolve, ele fica no estado de suspensão. A gente pode falar de um pralaya se referindo a uma dessas eras humanas, ou essas eras planetárias, né, em que os continentes eles entram em convulsão, e uma configuração ela se desfaz. A gente pode chamar isso de pralaya também. Né? Mas nesses casos, não é pralaya tecnicamente, porque a coisa não está realmente se dissolvendo. Né? Ela está se movimentando, ela dá uma sacudida para se reformular. Né? Tecnicamente, pralaya mesmo é quando volta ao ponto de laya, que é essa substância diferenciada volta, né, a uma condição que corresponde aos planos arupa. Tá? Muito bem. Então, eu já falei aqui sobre vários pontos. Deixa eu olhar aqui as perguntas e ver o que eu já respondi delas. A próxima questão era: essas 7 raças iniciam num plano mais etéreo, passando pelo plano mais denso e terminando no estado mais espiritual? Então, aqui você está misturando muitas coisas. Quando você fala de etéreo e denso, você está falando do aspecto substância. Quando você fala de espiritual, você está falando de um aspecto consciência. Tá? É um ensinamento muito vasto, o ensinamento das rondas, e ele não é dado de maneira completa em lugar nenhum dos escritos disponíveis exotericamente nesse planeta até agora. Então, assim, já descansem que aqui a gente tem muito trabalho para nossa intuição. Mas eu vou falar um pouquinho e vou dar uma visão assim mais breve, porque a gente só está respondendo algumas perguntas aqui, né? Isso daqui não é um estudo sobre esse tema. Vocês podem solicitar um estudo sobre esse tema e a gente pode fazer isso futuramente. Então tá bem. Essa onda de vida que percorre a cadeia planetária, ela tem 7 classes. Então a gente pode falar que a onda de vida é composta de 7 grandes classes de mônadas. Quais são elas? 3 classes elementais. Então, classe elemental 1, classe elemental 2, classe elemental 3, que correspondem
a formação do ponto indiferenciado até a diferenciação da substância. Então, vamos dizer, a cadeia planetária está iniciando aqui. Então o globo A começou a se formar como um vórtice lá na poeira cósmica, lá na substância que já está diferenciada, né? Ela já está diferenciada, digamos assim, no primeiro estado de diferenciação mais grosseira, digamos assim. Mas assim, não tem nada a ver com o que a gente conhece ainda, né? A gente está falando lá da poeira cósmica. Então a gente tem 3 ciclos ali que são feitos por essas ordens elementais. Então entra a ordem mineral. Então a ordem mineral começa a atuar nesse globo e ele vai assumir ali um aspecto, digamos, né, mais formal, né? Ok. Quando a onda de vida mineral ela passa por esse globo aqui, ela faz o trabalho centenário dela nesse globo A, ela passa para o globo B e aí a onda de vida vegetal entra no globo A. Então, paralelamente está acontecendo aqui um movimento em A e B. Quando a onda mineral, e aí, claro, obviamente, né, que as 3 ondas elementais, elas estão fazendo o seu percurso lá ao longo do resto, né? Eu vou focar aqui do mineral para frente porque é mais fácil da gente aprender. Quando a onda mineral passa do B para o C, a vegetal passa do A para o B, e aí a onda animal entra no A, e assim por diante. Tá? Então aí essas voltas vão acontecendo. Aí vai entrar o humano lá, enfim. Obviamente que à medida que vai do A para o D, a expressão ela vai se densificando, né? Mas na primeira ronda, no globo D, a humanidade, por exemplo, tem um corpo extremamente etéreo e um estado de consciência completamente diáfano. Ele está praticamente inconsciente. Porque não tem ali ainda a chama da mente ativa. Então a mônada tem pouca consciência do entorno dela quando ela chega ali no D. Aí ok, ela vai fazer a onda, né? O resto da ronda vai entrar lá e aí vai prosseguindo. Existe um desenvolvimento triplo, pelo menos aqui, que você precisa sempre lembrar. Tem o desenvolvimento do aspecto físico, que é a natureza, né, fazendo o seu trabalho de criar, copiar os moldes e espelhá-los e diferenciá-los e todo o processo, né, da manifestação de cada reino, as formas e tudo. No que diz respeito ao ser humano, esse aspecto físico é a construção de um veículo para a humanidade de fato, para um ser humano de fato, que é o quê? Uma entidade autoconsciente. E esse trabalho, ele realmente só vai alcançar algum nível de, que a gente pode dizer, alguma coisa que se assemelha com o ser humano que a gente conhece hoje, na 4ª ronda. Na 3ª ronda, aqui no globo D, o ser humano, ele tem já muito mais uma inteligência animal do que ele é espiritual, mas ainda assim ele não está completamente responsável ainda. A gente não pode dizer que ele está completamente responsável. É na 4ª ronda que ele realmente está responsável, porque é na 4ª ronda que ele desenvolve o 4º princípio, que é Kama, né? Que está ligado com vontade, desejo. Ok? Então, assim, tem um aspecto físico, que é a natureza produzindo formas, tem um desenvolvimento psíquico, né? Que se refere a esses princípios intermediários, né? E tem um aspecto espiritual. Então, tem 3 linhas de desenvolvimento. E essas 3 linhas, elas vão se desenrolando ao longo das 7 rondas. Então, voltando aqui para a questão. Elas iniciam num plano mais etéreo, lá no plano A, sim. Mas no próprio globo D, o início também é etéreo. Daí que você vai entender que aquele globo A tem a sua própria palheta de etéreo para denso que lhe corresponde. Porque quem está no globo A vê o globo A como uma coisa muito física e objetiva. Até porque o globo A existe no plano físico objetivo do sistema solar. E assim, cada um desses globos, todos eles têm os seus próprios níveis, do mais etéreo para o mais denso no que diz respeito à substância, e do mais sutil para o mais denso no que diz respeito
à consciência, ou do mais espiritual para o material, se você quiser, no que diz respeito à consciência. Mas você vai precisar considerar que eles têm suas distinções, né? Obviamente, o denso do A, ele é muito mais sutil do que o sutil do D. Compreende? O material do A é muito mais espiritual do que o espiritual do D, né? A diferença é que no A você não tem todos os códigos de experiência que a mônada vai alcançar através da passagem por todas as experiências ao longo do B, do C, até chegar no D. A diferença do G. O G, claro, obviamente, também é muito mais sutil em termos de substância, muito mais espiritual em termos de consciência, mas ele é o símbolo da perfeição alcançada naquela ronda. Ele é a culminação de todo o potencial que pode ser desenvolvido nesses globos naquela ronda. Ok? Vamos para a próxima questão. Ela diz assim: eu li que o Manvantara, eu já expliquei então, né? Ela fala que o período entre dois homens, entre duas humanidades, depende, né? Então essa descrição do que é Manvantara vai depender do nível que você está aplicando. Corresponde ao período de uma humanidade, de um tipo humano, também. De um período evolucionário que se desenvolve entre uma humanidade anterior e outra humanidade posterior. Então, cada cadeia planetária desenvolve apenas uma humanidade? Cada cadeia planetária desenvolve, em termos de humanidade, uma onda de vida monádica. Essa onda de vida monádica tem 7 classes, como cada um dos outros 7 grupos monádicos também se subdivide em 7. Por exemplo, na nossa quarta ronda, a que nós estamos, no nosso globo D, no momento em que a gente diz que, de fato, né, os Manasaputras, os filhos da mente, encarnam nos veículos humanos criados pela natureza, eles não encarnam todos ao mesmo tempo ali no meio da terceira era. A primeira classe, né, de Manasaputras, de almas individualizadas, encarna, e aí você tem ali o tipo mais elevado, e aí cada grupo vai encarnando até chegar no grupo mais retardado, digamos assim, em termos de progresso, né? E tudo vai sendo ordenado karmicamente. Então tem 7 grupos de mônadas dentro do reino humano se desenvolvendo, né? Então, assim, cada cadeia planetária desenvolve... quando você está falando de cadeia planetária, você está falando de 7 rondas e 7 globos. Então, assim, a humanidade dessa cadeia planetária passa por estados, nossa, muito distintos do nosso ponto de vista enquanto seres humanos de uma quarta ronda, no quarto globo. Muito. Irreconhecível. Se você pegar só como era a humanidade lá na terceira era, desse nosso globo, dessa nossa ronda, já tem uma diferença enorme. Você nem diria que é a mesma humanidade. Embora seja. Mas aqui é porque você está olhando só para o aspecto substância. E está esquecendo que o desenvolvimento é par e passo. Físico, psíquico e espiritual. Então, assim, a gente pode dizer que é uma humanidade que se desenvolve? Sim, porque são as mesmas mônadas. Mas é sempre o mesmo tipo físico? Não. É sempre o mesmo tipo psíquico? Não. É sempre o mesmo tipo espiritual? Não. São, no mínimo, falando de grupos bem grandes, 49 tipos. Porque nós temos 7 globos, nós temos 7 rondas. Então é no mínimo 49. Na verdade, é bem mais. Porque 7 produz 7, que produz 7, que produz 7, né? Então só para falar assim dos tipos mais marcantes, pelo menos 49. Né? Que é o produto de cada ronda em cada planeta, em cada globo. Tem 7 globos, são 7 rondas, 7 vezes 7, 49. No mínimo. Né? Quando essa onda de vida passa dentro de um globo, ela ainda tem 7 etapas, que a gente pode considerar como 7 tipos diferentes, mais ou menos. Né? Mas são variações daquele grande tipo. Né? Próxima questão.
O trabalho de desenvolvimento de cada ronda está a cargo de um grupo diferente chamado de criadores ou arquitetos. Criadores, assim, fazendo uma licença literária para o cristianismo, para as religiões monoteístas, né? Porque, na verdade, não tem criador. Não tem criador. Criar quer dizer que a coisa veio do nada, né? É criador só poeticamente falando, como a gente pode dizer que um carpinteiro é o criador da cadeira, né? Só nesse sentido. Obviamente que a gente não acredita que o carpinteiro ele manifestou a madeira do nada, ou ele estalou o dedo e a cadeira materializou do nada, né? Não, a gente sabe que o carpinteiro foi lá, pegou uma árvore, ele comprou madeira em algum lugar, e ele cortou, pregou e fez uma cadeira. Mas ele não é o criador, né? De fato. Assim também sucede em relação a cada globo, que também se encontra sob a vigilância e direção de construtores e supervisores. São melhores palavras do que criadores e arquitetos. Os diversos Jianshu Hans. Você poderia comentar sobre esses Jianshu Hans, tanto os da Ronda como os dos globos? Não posso comentar sobre eles. Eu posso comentar que, da mesma maneira que a gente está falando aí, ó, de um padrão cétuplo, a gente vai aplicar esse padrão cétuplo a essas hierarquias. Lembrando que 3 dessas hierarquias, né, correspondem lá àqueles 3 planos superiores. 4 dessas hierarquias são responsáveis pelos 4 planos inferiores, ou os planos Rupa, né? A gente pode dividir aqui, né, os 3 de cima como Arupa, porque são não forma, e os planos inferiores como Rupa. Coletivamente, a gente inclui a gente inclui Kamaloka dentro desse Rupaloka aí, tá? Porque é da forma. Ok? Sendo que os 2 lá de baixo, né, o astral e o físico, seriam o Kamaloka daí, né? Porque é o reino do desejo, digamos. Mas o Kamaloka está dentro do Rupaloka, porque também é forma. Ok? Então vamos lá. Se nós temos 7 grandes hierarquias de Jianshu Hans, ou se você quiser chamar seres celestiais, hierarquias celestiais, né? Pra gente usar um termo mais português, assim. São 7 classes, e cada classe tem suas 7 subdivisões, com suas 7 subdivisões e suas 7 subdivisões, até onde for necessário, né, para a organização da manifestação da natureza. Tá? Claro, elas representam níveis de progresso e desenvolvimento também, certo? Elas não estão todas no mesmo nível. E elas também devem ser visualizadas como as suas diferentes ordens compondo aqueles círculos concêntricos. Então vamos pensar rapidinho. A classe de mensageiros celestiais, né? Vamos chamar aí os Jianshu Hans de seres celestiais, né? Ou qual foi aí a palavra? Construtores, né? A classe de seres celestiais do plano objetivo tem suas várias subdivisões. Por quê? Porque a gente tem um subplano objetivo dentro do nível pracrítico. Então tem uma classe responsável pelo globo D, né? No seu plano, no seu aspecto objetivo. Tem uma classe de construtores superior, que é responsável por esse plano objetivo num nível de toda a cadeia planetária. Então aí todo o Prakriti do Sistema Solar. Aí tem uma ordem dessa pelo Prakriti do Sistema Solar inteiro, e não só da nossa cadeia planetária. Então elas são ordens concêntricas. E assim com as outras 6, né? Pra gente fazer um paralelo. A gente vai chegar, né, naquele nível mais elevado, no que são chamados os 7 primordiais, né, que são os 7 logos primordiais do nosso Sistema Solar, no que diz respeito à nossa cadeia planetária, né? Dentro da nossa cadeia planetária, a gente tem os 7 dos globos, que são os espíritos planetários de cada um desses globos. E aí dentro desse globo você vai ter mais 7 classes que se subdividem progressivamente em 7. Também é outro tema que pede um estudo próprio, porque ele é muito vasto e porque ele é bem complicado e bem difícil de acompanhar. O que dá para fazer mais é ir tratando dos trechos assim que os mestres HPB foram deixando, né, ali
na exposição que eles fizeram mais recente da doutrina secreta, né, da sabedoria arcana. Então, sim, se a gente for trazer para o nível da própria humanidade, no início da ronda no globo D, então ali na primeira humanidade no globo D, junto encarna o que a gente chama então do espírito planetário, né, responsável por esse globo nessa ronda. E os mestres dizem que aquele espírito planetário que desce ali, ele toca a nota, né, da sabedoria ancestral. Os seres mais desenvolvidos, que seriam, né, a hierarquia planetária, né, a fraternidade planetária, os iniciados, os adeptos elevados, compreendem aquilo dali, porque essa nota está ressonando em cada um dos nossos corações, né? É instintivo para a gente. É instintivo. Isso que nos faz intuir uma presença divina, né, envolvendo cada coisa. Os adeptos não. Os adeptos elevados, né, eles receberam a transmissão conscientemente, né? E aí eles são responsáveis por guardar, por isso também são chamados guardiões da sabedoria, né? Eles guardam, preservam, né, esse som místico ao longo de todo o desenvolvimento da espécie. Só que isso também se repete em cada era humana. Então, no início de cada era humana, como por exemplo, nós estamos na quinta era. No início da quinta era, esse espírito planetário se manifestou avataricamente, digamos assim, através de um ser humano. Né? E ele revelou uma porção, né, dessa sabedoria, deu um impulso para a fraternidade, né, enfim, revelou o plano. E assim vai acontecendo. Né? No final de uma raça, o regente da próxima era também se manifesta. Por exemplo, lá no final da nossa sétima raça raiz, ou da sétima era desse nosso globo, vai se manifestar o planetário, que é o responsável pela quinta ronda. Né? E por isso os adeptos dessa sétima era, eles vão ser muito superiores aos adeptos da nossa era atual. Porque entre eles vai estar o planetário, né? O Buda da próxima ronda, digamos assim. Né? Enfim. Então, assim, algumas informações não sobre essa questão aqui que foram feitas sobre isso. Vamos para a próxima.